Existe uma força silenciosa que separa os que apenas desejam dos que realmente conquistam. Ela não aparece nos discursos motivacionais comuns, nem nas listas rasas de metas de fim de ano. Napoleon Hill a chamou de desejo ardente, uma energia intensa, quase teimosa, que transforma a intenção em destino. Essa força, quando compreendida, aciona partes da mente que estavam adormecidas e começa a atrair pessoas, ideias e oportunidades com precisão quase mágica. Mas o que faz um desejo comum se tornar esse combustível raro que move mentes milionárias? Qual o segredo por trás daqueles que persistem, agem, caem e continuam até transformar seu propósito em realidade? Ao longo deste vídeo, vamos desvendar essa chave, que não apenas ativa o seu poder interior, mas realinha sua vida com algo muito maior do que apenas sucesso material. Esse conteúdo vai falar profundamente com você. Já aproveita para curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Agora respire fundo e vamos começar. Tudo que já foi criado no mundo começou dentro da mente de alguém, e não de qualquer jeito. Começou com um tipo especial de vontade, o desejo ardente. Não é aquela vontade morna de ser legal se isso acontecer, mas um fogo que queima de dentro para fora, um impulso que não aceita distrações nem desculpas. Napoleon Hill chamou isso de o primeiro passo real para qualquer realização pessoal. É como acender a tocha que vai guiar o caminho. Sem essa chama, a estrada permanece escura. Quem tem um propósito definido sente isso no corpo. O desejo se transforma numa inquietação boa, quase como fome. E não é sobre querer o impossível, é sobre não aceitar o medíocre. Pense em alguém como um escultor que olha um bloco de mármore e enxerga uma obra-prima. O que move suas mãos não é o cinzel, é o desejo ardente que já vê a estátua pronta na mente. Isso vale para o negócio, para o relacionamento, para a vida inteira. Sem isso, a mente não desperta seu poder real. É por isso que Hill insistia. Não se trata de querer algo. Trata-se de querer tanto que você começa a respirar isso, a conversar com isso, a fazer planos com isso. Não importa se o cenário é difícil, se ninguém acredita ou se parece distante. O que importa é que lá dentro de você, algo já decidiu que isso vai acontecer. E quando isso acontece, uma semente é plantada. E ela só precisa de um tipo muito específico de solo para crescer. Tem gente que diz, quero uma vida melhor, mas quando você pergunta, melhor como? A resposta some no ar como fumaça. É aí que mora a diferença entre o desejo vago e o desejo definido. Como Napoleon Hill ensinou em Pense e Enriqueça. O vago é como atirar uma flecha no escuro. Pode até acertar algo, mas não será o alvo certo. Já o desejo definido tem endereço, hora marcada e nome completo. Ele é um compromisso pessoal com a própria verdade. Um objetivo mensurável, por menor que pareça, muda tudo. Dizer, quero ganhar 15 mil por mês com meu negócio até dezembro do ano que vem é bem diferente de apenas quero ganhar mais dinheiro. A primeira frase movimenta a mente subconsciente, aciona a criatividade e ativa o que Hill chamava de plano de ação. A segunda, bem, só ocupa espaço na conversa. A clareza de objetivo é o que transforma vontade em direção, e direção em destino. A mente não trabalha bem com incerteza. Ela precisa de forma, cor, contexto. E quando damos isso a ela, quando estabelecemos metas específicas, colocamos prazos, detalhamos o resultado final com todos os sentidos, algo começa a se mexer por dentro. As ideias vêm, as conexões se formam e até o medo dá um passo para trás. Porque onde há nitidez não há espaço para confusão. Mas esse quadro só começa a ganhar vida quando decidimos o que exatamente queremos pintar. Desejar é o primeiro passo, mas transformar esse desejo em algo tangível exige método. Napoleon Hill não deixou isso no ar. Ele entregou 6 passos práticos para tirar a ideia do campo dos sonhos e levá-la para a realidade concreta. Primeiro, determine com precisão quanto você quer ganhar. Nada de um bom dinheiro. Diga o número com coragem. Segundo, decida o que está disposto a dar em troca.
Sim, porque nada vem de graça, e isso é parte do compromisso com o próprio crescimento. Terceiro, estabeleça uma data limite. Isso dá urgência, ativa a motivação, contínua e evita que o sonho fique eternamente no depois eu vejo. Quarto, crie um plano de ação e comece a agir, mesmo que de forma imperfeita. Quinto, escreva tudo isso em uma declaração clara, firme, com emoção aplicada ao desejo. Por fim, sexto passo, leia essa declaração em voz alta 2 vezes por dia com fé em si mesmo, como quem está plantando um código de ativação na própria mente. É nesse processo que o desejo começa a se transformar em realidade. A mente subconsciente vai sendo reprogramada, dia após dia, com repetição diária, até acreditar plenamente no que está ouvindo. E quando ela acredita, ela trabalha. Ela começa a enxergar oportunidades, a enviar ideias criativas, a puxar você da cama com uma energia nova. Mas nada disso acontece se o plano não sair do papel. E se ainda estiver só no papel, calma. Há uma forma muito poderosa de fazer ele se infiltrar no coração. A mente é como terra fértil. Ela não questiona o que você planta, mas vai fazer crescer exatamente aquilo que for cultivado com insistência. É aí que entra o poder da autossugestão, um dos pilares de Pense e Enriqueça. Napoleon Hill nos lembra que repetir uma ideia com emoção verdadeira é como regar uma semente invisível dentro do subconsciente. Quanto mais você diz aquilo que deseja, mais sua mente começa a acreditar que já é real. E acredite, quando a mente acredita, ela se move. Repetição sem sentimento é só ruído. Mas quando você lê sua declaração com entusiasmo, com emoção aplicada ao desejo, com olhos que enxergam a meta já alcançada, aí você está programando a máquina mais poderosa do universo, sua própria mente. Isso não é mágica, é consistência. Pense no mesmo princípio usado na publicidade. Você vê uma marca tantas vezes que, quando percebe, já está escolhendo ela sem pensar. A repetição diária cria familiaridade. E familiaridade no cérebro é segurança. Por isso, Hill recomenda 2 sessões por dia, manhã e noite, para essa prática, de preferência em voz alta, com total presença. Com o tempo, essa repetição não só reforça sua fé em si mesmo, como começa a moldar sua realidade. As palavras deixam de ser afirmações e se tornam comandos. A dúvida se enfraquece. E o mundo ao seu redor começa a responder de forma sutil. Mas o que acontece dentro de você é ainda mais poderoso. E é isso que começa a alimentar um certo tipo de obsessão. Quando o desejo ardente se aprofunda, ele deixa de ser uma ideia agradável e passa a ser uma obsessão positiva. É aquele tipo de pensamento que acompanha você no banho, na fila do mercado antes de dormir. Napoleon Hill observou isso em todos os grandes realizadores. Eles não apenas queriam, eles viviam aquilo internamente o tempo todo. E não se trata de ansiedade ou desespero. É foco total, um tipo de paixão direcionada que energiza ao invés de esgotar. Essa obsessão vira uma bússola silenciosa. Tudo o que não contribui para o objetivo vai perdendo o brilho, e tudo o que se alinha ao propósito ganha destaque. Você começa a ver conexões onde antes havia distração. É como quando você aprende uma nova palavra e, de repente, ela aparece por todo lado. Só que, nesse caso, o que surge são ideias, pessoas e oportunidades ligadas ao seu objetivo. A mente focada vira um radar afiado. Napoleon Hill diz que o verdadeiro sucesso é impossível sem essa intensidade emocional. O desejo morno não resiste ao primeiro não, mas a obsessão positiva, essa sim, empurra portas fechadas. E veja bem, não é sobre ser fanático. É sobre ter um nível de comprometimento tão alto que a própria realidade começa a se dobrar. Mas mesmo o mais obsessivo dos sonhadores enfrenta um inimigo sutil que ronda em silêncio: o medo. E ele só é vencido de uma forma. O medo adora se disfarçar de prudência. Ele sussurra: vai com calma, não é o momento. E se der errado? Mas Napoleon Hill foi categórico. Medo e desejo não ocupam a mente ao mesmo tempo. Quando o desejo ardente é forte o suficiente, ele não deixa espaço para essas vozes sabotadoras. Ele se torna um farol,
E quando você está olhando para a luz, não dá para ficar tropeçando na escuridão. Toda dúvida nasce da falta de compromisso pessoal com o próprio propósito de vida. Quando você está meio dentro e meio fora, o medo domina. Mas quando decide com clareza, é isso que eu vou fazer, custe o que custar, algo muda por dentro. A dúvida perde força e a fé em si mesmo começa a crescer. Não como uma mágica, mas como resultado da escolha de nutrir o desejo todos os dias. A coragem, nesse caso, não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. Hill nos lembra que o desejo ardente é como uma armadura emocional. Ele protege a mente dos ataques constantes do mundo externo, críticas, julgamentos, comparações. E mais ainda, silencia aquela voz interna que diz não sou capaz. É nesse ponto que o desejo deixa de ser só um sentimento e vira um sistema de defesa, e a melhor defesa. É um plano claro, com direção, porque onde há clareza absoluta, o medo simplesmente perde a função. A mente é uma ferramenta poderosa, mas ela precisa de instruções claras. Napoleon Hill dizia que a mente não responde bem a ideias vagas. Ela se move com direção quando o comando é preciso. Ter clareza absoluta sobre o que se quer é como traçar um mapa com todos os detalhes. Você não apenas sabe onde está indo, como também reconhece cada curva no caminho. Sem isso, o desejo se torna frágil, se dispersa, se perde no vai e vem das distrações diárias. Quando a pessoa define seu propósito de vida com nitidez, tudo começa a fazer sentido. As escolhas ganham critério, os nãos se tornam mais fáceis e os sims mais poderosos. Não se trata de rigidez, mas de foco. Se você acorda sem saber o que está construindo, qualquer obstáculo parece grande demais. Mas quando você tem um objetivo mensurável e detalhado, o mundo parece se alinhar. Não porque ficou mais fácil, mas porque agora você sabe o que está procurando. Um exemplo simples. 2 pessoas decidem empreender. Uma diz, quero abrir um negócio. A outra diz, quero abrir uma loja virtual de camisetas sustentáveis, faturando 10 mil mês. Em 12 meses. Qual delas você acha que vai ativar mais rapidamente sua mente subconsciente? Pois é, a clareza de objetivo não apenas organiza os pensamentos, ela atrai os recursos, o conhecimento, as pessoas certas. E quando isso começa a acontecer, a fé encontra solo fértil. Napoleon Hill escreveu que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Mas ele também deixou claro, fé não nasce do nada, ela é cultivada. E o que irriga essa semente é o desejo ardente. Quando você deseja algo com profundidade, com verdade, com constância, a fé começa a brotar naturalmente. Ela não vem de fora, ela é construída por dentro, pelas emoções que você conecta ao seu propósito. A fé em si mesmo é o motor silencioso das grandes conquistas. Não é sobre pensar positivo o tempo todo, mas sobre confiar que, mesmo tropeçando, você vai continuar. É aquela voz interna que diz, ainda não está do jeito que quero, mas eu sei que vai ficar. E isso não é otimismo cego, é transformação de pensamento, baseada em repetição, visualização e ação contínua. Hill dizia que a fé emocionalizada tem o poder de converter o pensamento em realidade física. Por isso, repetir diariamente sua declaração de propósito com sentimento é mais do que um exercício. É um ritual diário de reprogramação da mente subconsciente. A cada palavra dita com intenção, você está imprimindo uma verdade interna mais profunda. E quanto mais essa verdade se fortalece, mais firme você se torna. É aí que a fé deixa de ser esperança e se torna certeza. E quando a certeza se instala, a persistência vira um reflexo automático. Uma das coisas mais belas que Napoleon Hill ensina é que a persistência não nasce da disciplina bruta, mas sim do desejo verdadeiro. Quando você quer algo com todo o coração, não precisa de empurrão motivacional. Você age porque não consegue ficar parado. A ação persistente é como um rio. Ele não para porque quer. Ele continua porque foi feito para correr. É assim que funciona quando o desejo ardente toma conta, o movimento se torna natural.
Não significa que tudo flui sem esforço. Pelo contrário, os obstáculos aparecem, e muitos. Mas quem tem desejo ardente não desanima fácil. Se a porta está trancada, procura uma janela. Se a janela está alta, constrói uma escada. Isso é mais do que força de vontade. É uma decisão inabalável de seguir em frente, mesmo quando tudo diz o contrário. Hill nos mostra que as pessoas bem-sucedidas simplesmente recusam-se a desistir do que sabem que nasceram para fazer. Pense em quantas vezes você abandonou um projeto porque ele perdeu a graça. Agora pense em algo que você fez até o fim, mesmo com dificuldade, porque significava muito. A diferença entre os dois está no nível de desejo. Quando a meta é real, carregada de emoção, conectada ao seu propósito de vida, você continua. E nesse continuar, algo interessante acontece. Até os fracassos começam a ter gosto de aprendizado. Para a maioria das pessoas, o fracasso é um sinal de que é hora de desistir. Mas, para quem nutre um desejo ardente, o fracasso vira adubo. Napoleon Hill era firme nesse ponto. Os maiores sucessos que ele estudou nasceram exatamente nos momentos em que tudo parecia perdido. A diferença? Essas pessoas encararam o fracasso como uma parte do plano de ação, não como o fim da linha. Cada tombo servia para ajustar a rota, fortalecer a mente e testar o compromisso pessoal com o próprio sonho. Quando você tem um propósito definido, cada erro se torna um professor. Você começa a olhar para os obstáculos não com medo, mas com curiosidade. O que isso está tentando me ensinar? Essa é a pergunta de quem entendeu o jogo. Hill dizia que o fracasso é muitas vezes uma bênção disfarçada, um redirecionamento inteligente. Só que a mente só consegue enxergar isso quando o desejo é maior que a frustração. E quando isso acontece, o que antes derrubava, agora impulsiona. Pensa num foguete. Ele só sobe porque queima combustível. Com o desejo é igual. Quanto mais ele arde, mais os tropeços viram combustível emocional. O importante é não confundir o fim de uma etapa com o fim da missão. Porque quando o desejo é genuíno, ele não some depois do primeiro não. Ele cresce. E vai crescendo tanto que chega uma hora em que agir se torna inevitável. E é aí que a fantasia e a realidade se separam de vez. Você pode desejar com todo o coração, colar frases na parede, repetir afirmações no espelho. Mas se não agir, tudo isso vira só barulho bonito. Napoleon Hill foi direto. Desejo sem ação é ilusão. O universo não recompensa quem apenas sonha, mas quem age com intenção. O plano de ação, por mais simples que seja, é o que dá carne e osso ao desejo. Não importa se o primeiro passo é pequeno, ele é infinitamente mais poderoso do que o desejo mais grandioso sem movimento. Quantas pessoas você já viu, com ideias incríveis, mas que nunca saíram do papel? E quantas com planos aparentemente simples, mas que avançaram porque colocaram a mão na massa? A diferença está na coragem de errar e ajustar. E isso só vem quando o desejo é forte o suficiente para te tirar do lugar. Compartilhe. Hill reforça que, para transformar o pensamento em realidade, a ação tem que ser diária, mesmo que você ainda não se sinta pronto. Esperar pelo momento ideal é uma armadilha da mente. A ação abre caminho para a inspiração, não o contrário. Um desejo ardente empurra você para frente mesmo quando há incerteza. Ele te faz levantar da cadeira, pegar o telefone e escrever o plano, testar a ideia. E quanto mais você age, mais clara fica a sua direção. A ação alimenta o desejo, e quando os dois caminham juntos, nasce um tipo de impulso que é quase impossível de parar. Desejo, por si só, é poderoso. Mas quando encontra um propósito de vida verdadeiro, vira dinamite. Napoleon Hill deixou claro: o desejo mais forte é aquele que está alinhado com algo maior que a vaidade, algo que toca a alma. Quando você sabe por que quer aquilo, de verdade, as distrações perdem força e até a preguiça fica tímida. A combinação entre desejo ardente e propósito definido é o que faz a diferença entre viver empolgado ou apenas sobreviver. É como acender uma fogueira com lenha seca. Ela pega rápido e arde com consistência. O propósito dá direção. O desejo dá calor.
Juntos, eles alimentam uma motivação que não depende do clima lá fora. Você não trabalha apenas por dinheiro, status ou reconhecimento. Trabalha porque aquilo representa quem você é. Isso cria um compromisso pessoal que se renova todos os dias, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Essa força é silenciosa, mas firme. Ela te faz seguir em frente quando tudo parece parado. E o mais curioso é quando essa conexão acontece que as sincronicidades começam a surgir. Aquela conversa inesperada, aquele cliente que aparece do nada, aquela ideia no meio da noite. A lei da atração começa a agir com mais precisão quando o desejo tem uma âncora, e essa âncora é o seu propósito. A partir daí, não é mais só você que está em movimento. Napoleon Hill já falava sobre a lei da atração antes, mesmo de esse termo virar moda. Ele mostrava que pensamentos carregados de emoção, especialmente o desejo ardente, têm poder de atração real. Não estamos falando de mágica, mas de magnetismo mental. Quando você pensa em algo com intensidade, propósito e clareza, sua mente começa a identificar, selecionar e trazer para perto aquilo que antes passava despercebido. É como sintonizar uma estação de rádio. Você só ouve o que está na frequência certa. Desejar com o coração é muito diferente de apenas querer com a boca. O desejo emocionalizado afeta o comportamento, influencia decisões e direciona a percepção. Você começa a notar oportunidades que antes pareciam invisíveis. Pessoas certas aparecem e até os obstáculos mudam de forma. Hill dizia que o desejo ardente cria um campo de energia ao redor da mente, que passa a atrair os meios, os caminhos e os recursos. Não porque o universo se move, mas porque você começa a se mover com intenção total. Mas atenção, o desejo precisa estar em harmonia com a ação, clareza de objetivo e fé em si mesmo. Não adianta apenas sentir se você não estiver disposto a levantar e agir. É o desejo em ação que ativa esse radar seletivo da mente subconsciente. E quando esse processo começa, é impossível não lembrar daquelas histórias que parecem coincidência, mas que no fundo são resultado de uma mente focada, como a de um certo rapaz chamado Edwin Barnes. Um dos exemplos mais marcantes de pense e enriqueça é o de Edwin C. Barnes, um homem comum que tomou uma decisão incomum: trabalhar com Thomas Edison. Não para Edison, mas com ele. Pode parecer ousadia demais, mas Barnes tinha algo que poucos possuem: um desejo ardente. Ele não sabia exatamente como aquilo ia acontecer, mas sua mente já havia decidido. E como Hill relata, essa decisão criou uma energia tão poderosa que inevitavelmente o caminho se abriu. Barnes não chegou com currículo impressionante ou contatos influentes. Chegou com roupas simples e olhos cheios de propósito. E ficou. Trabalhou em tarefas menores, esperou pacientemente e, quando a oportunidade apareceu, um produto novo, que Edison precisava vender, Barnes estava pronto. Ele agarrou a chance com unhas e dentes. Em pouco tempo, se tornou sócio do homem mais inovador da época. Não foi sorte, foi persistência, clareza de objetivo e obsessão positiva. Essa história é poderosa porque é real. E ela prova exatamente o que Hill ensinou. O mundo responde com seriedade àqueles que se colocam no jogo com fé em si mesmos e decisão inabalável. Barnes não apenas desejava, ele acreditava, visualizava, repetia, agia. E essa combinação, aplicada com constância, cria um tipo de resultado que parece milagre, mas que é pura consequência de um princípio simples. Um princípio que pode ser ativado por qualquer pessoa, desde que não apague o fogo com o tempo. Todo fogo, por mais intenso que seja, precisa ser alimentado, e com o desejo ardente não é diferente. Napoleon Hill sabia disso quando falou sobre a importância da motivação contínua. O entusiasmo do começo é valioso, mas é o que você faz todos os dias que mantém a chama viva. Por isso, ele recomenda hábitos simples e profundos: leitura diária da declaração de propósito, visualização emocional do resultado e manter-se cercado de ideias e pessoas que reforcem a fé em si mesmo. Hill falava sobre o poder de criar um ritual diário.
um momento sagrado do dia em que você se reconecta com sua meta, relembra o porquê, sente novamente o que quer viver. Esse é o alimento do desejo. Quando a rotina aperta, quando o cansaço aparece, são esses rituais que protegem o sonho de se perder no meio da correria. É como regar uma planta que ainda não deu fruto, mas já está crescendo sob a terra. E quem rega com intenção, colhe no tempo certo. Então, aqui vai um convite simples e simbólico. Hoje, antes de dormir, escolha um lugar tranquilo. Respire fundo. Pegue um caderno e escreva seu propósito definido com todas as cores que puder. Visualize, sinta, leia em voz alta e deixe esse momento de presença ser o lembrete de que há algo maior se formando. Faça isso todos os dias por uma semana. Depois observe o que começa a mudar por dentro, porque quando o fogo não apaga, o caminho começa a se iluminar. Se existe algo que Napoleon Hill nos ensinou, é que a vida não responde ao desejo morno. Ela se curva diante daquilo que é firme, sentido, repetido com emoção e transformado em ação. O desejo ardente é mais do que um pensamento insistente. É uma força que, quando alimentada com fé, propósito e clareza, transforma a própria estrutura da realidade. Não é só sobre conquistar, é sobre se tornar alguém novo no processo. Agora é a sua vez de colocar isso em prática. Hoje separe 5 minutos em silêncio. Escreva seu propósito definido, com data, valor e o que você está disposto a entregar em troca. Depois, leia isso em voz alta todos os dias, com sentimento, como se já fosse verdade. Esse é o seu compromisso pessoal com a vida que deseja viver. Um pequeno ritual, poderoso o suficiente para reprogramar sua mente subconsciente e acionar sua mente milionária. Você é capaz de muito mais do que imagina, e tudo começa com essa faísca. Mantenha o fogo aceso. Volte a este vídeo sempre que precisar lembrar quem você está se tornando. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também precise reacender seu próprio caminho. A prosperidade verdadeira começa quando deixamos de esperar e passamos a co-criar conscientes cada passo do nosso destino. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.